Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula do curso do Zero ao Extraordinário. Essa aula faz parte do módulo 2, o módulo Extraordinário na Prática, que tem o objetivo de capacitar os alunos a transformar o seu aprendizado aqui do curso em uma fonte de renda. Hoje eu quero explicar para vocês, para conseguir alavancar as suas vendas dos kits de flores. Então, hoje eu vou falar sobre público-alvo. E aí você deve estar se perguntando, mas Carmen, público-alvo, por que eu tenho que saber sobre o público-alvo para poder vender as minhas flores? Gente, muito simples. Para tudo na vida existe um público-alvo. Se você ficar oferecendo a sua decoração de flores para todo mundo, pode ser que muitas pessoas podem achar caro, não vão se interessar e nem vão comprar de vocês. Então, você tem que vender para a pessoa certa, e a pessoa certa é o seu público-alvo. Agora, se você identifica qual é o seu público-alvo, com certeza as suas conversações, as suas vendas vão aumentar, ok? Então, o que eu quero que vocês prestem muita atenção na aula de hoje é o motivo pelo qual vocês têm que identificar o público-alvo de vocês. E eu vou dar algumas dicas para que você consiga sair dessa aula já identificando as pessoas certas, as pessoas em potencial para comprar a sua decoração, o seu kit de flores. Nós que trabalhamos com artesanato, a gente tem a tendência de achar que todo mundo tem que gostar do que a gente faz, não é mesmo? Não adianta, é assim que acontece. Então a gente trata o nosso artesanato como filho. A gente põe amor ali, põe carinho. E quando alguém não gosta do que a gente faz, a gente se sente ofendido, a gente se sente triste. Não é assim? Mas a gente não deve levar isso para o lado pessoal. A gente já falou sobre o lado pessoal numa aula atrás, algumas aulas atrás. Então, reveja o conteúdo do curso, tá bom? Olha só o que já aconteceu comigo. Tinha que fazer uma entrega de trabalho numa igreja. E já tinha uma mulher ali sentada na igreja, né? E disse que não tinha gostado nada do meu trabalho. Começou a criticar tudo. Mas ali na igreja também, no mesmo momento, tinha um grupo de jovens. E esses jovens gostaram muito da decoração que eu tinha feito, tinham gostado muito do meu trabalho. E o congresso era com os jovens, com aquele grupo. Então, o mais importante, qual foi a opinião deles ou da mulher? A opinião mais importante para mim é que eles que encomendaram o trabalho, eles que gostaram. Isso é importante. E sabe o que aconteceu no final? No final, aquela mulher nem era daquela igreja. Então, aquela opinião dela não me interessava. Ela não era o meu público-alvo, entendeu? Então, eu vou te falar uma verdade aqui agora no curso. Nem todo mundo vai gostar daquilo que a gente faz. Nem todo mundo gosta do que eu faço. É inevitável. A gente não está aqui para agradar todo mundo. Por isso, é importante você entender quem é o seu público-alvo. Você precisa agradar a quem te interessa, entendeu? Você precisa agradar aquelas pessoas que realmente precisam do seu produto, precisam daquela sua decoração, veem valor no seu produto e querem realmente o seu kit de flores. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é que tudo isso funciona. Então vamos lá. Um exemplo numa igreja. Quem vai vender a sua decoração de flores na igreja tem que, antes de levar as suas fotos, os seus trabalhos, antes de levar lá, apresentar o seu trabalho para as pessoas, tem que ir e pensar quem são as pessoas que comprariam a sua decoração. Quem serão os seus potenciais clientes? Então, você vai chegar lá na igreja e vai olhar lá. Tem a dona Ana, a dona X, fulana de tal, a fulana de tal, a Maria, e você vai anotando, tá? Começa a fazer uma listinha de quem poderia gostar do seu kit de flores. Aí você para pensar, quantos anos será que essas pessoas têm? Essas mulheres têm, né? Aí você vai anotando. Mais ou menos assim, mais ou menos idade e tal. Quem é esse público que poderia comprar essa decoração? Esse público. Na maioria elas são mulheres, tem algum homem ali também? Aí você vai anotando na sua listinha. Alguém desse grupo é regente? Né? Eles são líderes. Quem são eles na igreja, né? Eles têm alguma
influência na igreja? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, fica claro que você não pode sair levando, apresentando a sua decoração para todo mundo na igreja, para todos os membros, para sua vizinhança, para todos os seus parentes. Não! Você tem que ir apresentar o seu trabalho para quem realmente pode decidir em adquirir a sua decoração da igreja, tá bom? Você tem que ir no líder, uma regente, alguém que tem influência na igreja, você entendeu? Aí uma dica que eu vou dar para vocês com todo carinho é de parar de ficar atirando para todos os lados, achar que todo mundo vai comprar a sua decoração. Isso vai te frustrar, porque nem todo mundo vai se interessar pelo seu trabalho. Você vai ficar frustrado, vai fazer com que você não venda, e quando você não vende, você vai ficar desanimado, e todo aquele material que você comprou vai ficar ali encalhado e você vai acabar desistindo. Olha, é uma sequência de coisas, né? Então, comece a pensar no seu público-alvo, tá? E oferecer para as pessoas certas, porque às vezes é melhor você oferecer só para 10 pessoas certas do que para 100 pessoas. Porque dessas 100, você pode tomar 90 nãos. E tomar 90 nãos, não, muito obrigado, 90, já pensou? Não é fácil, gente. Agora, se você oferecer só para 10 pessoas, você pode levar 10 sim, tomar 10 sim. É muito mais fácil, não é? Pode ter certeza que é muito mais difícil tomar os nãos, tá? E se você toma muito não, não, hoje não, muito obrigada, não, isso vai acabar afetando na sua autoestima. Mas se você oferecer para o público certo, para o público-alvo, você vai ter muitos sims, muito positivo. E vai fazer com que você se eleve a sua autoestima, eleve o seu trabalho, tenha mais experiência e consiga atingir os seus objetivos financeiros. Muitas vezes, você vai ter clientes que vêm de indicação de outros clientes, vem também de postagens de redes sociais. Nesses dois casos, né, de indicação ou que vem através das redes sociais, é muito mais fácil de vender, porque o cliente certinho chegou ali na sua porta, está interessado, chegou até você. Mas isso não te isenta de oferecer o seu trabalho para as outras pessoas, mas tem que ser as pessoas certas, tem que ser o seu público-alvo. Você vai ter que começar a definir esse seu público-alvo e o que esse público quer, como ele se comporta. Isso também vai depender de cada cidade, de cada estado do Brasil. Isso porque São Paulo é uma realidade, Campinas é outra realidade, né? Tem outro perfil, outro público, outro costume. Então não adianta nada você falar para uma pessoa que mora no interior, uma cidade de 100 mil habitantes, como Ourinhos, por exemplo, o que você deve fazer, talvez numa cidade de São Paulo, que são públicos muito diferentes, são cidades muito diferentes. É no Brasil, mas são cidades totalmente diferentes uma da outra. O ritmo das cidades do interior é bem diferente, a gente sabe. Então, o que acontece em uma cidade pequena? Logo todo mundo fica sabendo. Se você faz uma decoração numa igreja do interior, logo você vai ficar mais conhecida. As pessoas divulgam mais de boca em boca, bem mais facilmente. Mas para quem mora aqui em São Paulo, no centro, na capital, não é tão fácil assim. O lugar que você trabalha, então, você vai perceber que influencia muito também. Mas cabe você definir quem é seu público e entender qual é o seu público e como ele age. Agora, anota aí no seu caderninho, tem que anotar para não esquecer quem é o seu público-alvo, para quem você vai querer fazer a decoração. É para o grupo de criança? É para grupo de senhoras? É para o grupo misto? É grupo de varões? Então, você vai definir, é para todos os grupos, você vai ter que definir para quem você vai querer oferecer a sua decoração. E não é para qualquer pessoa da igreja, tem que ser as pessoas que possam decidir em adquirir o seu trabalho ou não, ok? Esse é o seu público-alvo. Agora, o exercício prático da aula de hoje é anotar essas dicas que eu deixei, principalmente agora no final. Eu te deixei tudo simplesinho, né, para você pôr na prática já hoje, tá? Vai anotando, vai aí imaginando quem é seu público-alvo. O exercício da aula de hoje é você colocar em prática tudo que você aprendeu hoje. Eu espero que você tenha entendido muito sobre o seu público-alvo, combinado? Qualquer dúvida,
Poste lá no nosso grupo do WhatsApp ou então deixa aqui nos comentários do vídeo e te espero na próxima aula. Até mais!